Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Les damos la bienvenida al capítulo 1 de la temporada 15 de Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces. Cartas ajenas. Leo a hurtadillas la carta de una mujer que me antecede y que también soy yo. Hay una luz que no era luz hace un segundo, un trombón martillando en el silencio. Oigo el agua caer en la vasija, la secuencia del minuto sobre la aguja quieta. Bajo mis uñas corre el hilo de tu sangre. Cada rincón tiene un grito y un dolor. Odette Alonso. Les damos la bienvenida a una nueva temporada en la que seguimos hablando del mundo de las lesbianas. La temporada anterior, la 14, empezamos a analizar los crímenes de lesbianas en sus distintas denominaciones: lesbicidios, lesbocidios, lesbogenocidios, lesboodios, lesbofeminicidios o crímenes violentos de lesbianas, entre otros. Pudimos ver la forma en cómo se legalizaron en la legislación europea y fue traída con la colonización a nuestros territorios. La manera en que el imaginario colectivo asumió como válido el asesinato de lesbianas y el lesboodio se hizo común. El sistema judicial, aunque tenía incorporado la legalidad del lesbicidio, prefirió omitir cualquier referencia a las lesbianas como forma de desaparición, de tal manera que el sistema de justicia actual no incluyera registros que puedan distinguir los asesinatos de lesbianas, impidiendo el conocimiento real de un problema con dimensiones alarmantes por sus modalidades con extrema crueldad y el número en imposibilidad de conocer. Incluso desde los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a registros de feminicidios o personas desaparecidas, porque persiste la lesbopía, una miopía para percibir la existencia lesbiana. De acuerdo al último informe anual Homicidios de personas LGBT+ en América Latina y el Caribe, de 2021 a 2023 se sucedieron un total de 1.045 crímenes por odio de personas LGTB. 411 trans, 427 hombres gays, 96 lesbianas, 15 mujeres bisexuales, 82 hombres bisexuales, 2 personas no binarias y 52 que no se conoce orientación. Si bien los números son indicadores que nos pueden acercar a las dimensiones del problema, cada lesbiana tiene una historia de discriminación y es importante conocer las razones y circunstancias de sus asesinatos. Estamos con Suane Suárez, profesora de la Universidad Estatal de Campinas, quien junto a Milena Cristina Carneiro Pérez han investigado gran número de lesbocidios en Brasil para entender las razones de los asesinatos a lesbianas. Del profundo análisis que realizaron, proponen 9 tipos de lesbocidios o razones por las que habitualmente se asesinan a las lesbianas. Una tipificación que tiene el objetivo de prevenir y conectar con la acción política. Suane explicará a detalle las características de esta tipología propuesta. Muchas gracias, Suane, por estar en Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Olá, lésbicas da América Latina e de todo o mundo, lésbicas do Brasil.
Meu nome é Suane Soares, eu sou professora da Universidade Estadual de Campinas, que fica em São Paulo, no Brasil. Eu sou lésbica e eu trabalho desde 2016 com o tema do feminicídio contra lésbicas, que nós chamamos de lesbocídio. Eu quero agradecer imensamente o convite feito pela Norma para participar desse podcast com vocês, para falar de um tema tão importante. Quero parabenizar a existência desse espaço de resistência lésbica e essa quantidade infinita de episódios maravilhosos com temas tão importantes para todas nós. Um exemplo de uma resistência e de uma dedicação imensa para fazer esse trabalho. Parabéns a todas as envolvidas. Aqui no Brasil, nós temos alguns registros feitos por outras gerações de lésbicas que não são muito fáceis de encontrar. Então, só para frisar que a nossa não é a primeira pesquisa sobre lesbocídio no Brasil, mas ela é a primeira que ganhou uma proporção nacional, internacional e que se estruturou durante vários anos. Ustedes eligen definir lesbocidio como la más adecuada denominación de los asesinatos a lesbianas. ¿Por qué ese término y no otro? Nós optamos por utilizar o termo lesbocídio, e não lesbicídio e nem lesbofeminicídio ou qualquer outra variante, porque nós acreditamos que o termo lesbocídio é uma excelente representação de que o preconceito contra lésbicas, o lesbo-ódio ou a lesbofobia, como preferirem chamar, que causa a nossa morte e que ser lésbica não tem nenhum problema. E também optamos por essa denominação para evitar qualquer confusão com a morte de mulheres bissexuais também por crime de ódio, né? O feminicídio contra mulheres bissexuais. Entendemos que esse também é um problema muito grave, mas que não é o foco da nossa análise. Então, para conectar o termo ao crime de ódio contra mulheres lésbicas, nós preferimos utilizar a terminologia lesbocídio. Entonces, lesbocidio para ustedes es una excelente representación de que es el prejuicio contra las mujeres y evita la confusión en la denominación de muertes con otras mujeres como bisexuales, que también son crímenes de odio. ¿Cuándo y en qué contexto empiezan con la investigación de los lesbocidios? Em 2016, mais especificamente no dia 13 de abril de 2016, Luana Barbosa foi morta fruto de uma violência que ela sofreu por parte de policiais na cidade de Ribeirão Preto, na qual ela residia. Luana Barbosa foi uma mulher lésbica negra de 34 anos, não feminilizada, mãe, egressa do sistema prisional e que vivia uma vida digna e uma vida de uma trabalhadora lutando por uma possibilidade de estar em sociedade. Era uma pessoa incrível, uma pessoa muito querida, uma pessoa que tinha uma família, um filho e que cuidava desse filho com todo carinho e amor, e que era uma lésbica que se assumia enquanto lésbica e que sofria as lesbofobias diárias de ser uma lésbica visivelmente lésbica. Os policiais fazem uma abordagem ilegal e a Luana reage pedindo para ser revistada por uma policial mulher, e isso gera neles um desagrado muito grande e eles batem na Luana até ela ficar numa situação extremamente prejudicada e ela vai para o hospital e acaba morrendo por uma série de maus atendimentos e situações delicadas. Antes de morrer, porém, Luana grava um vídeo e esse vídeo é publicado nas redes sociais no qual ela conta a história. Esse foi um divisor de águas porque quando o vídeo da Luana sai, a comunidade lésbica, o movimento lésbico no Brasil se mobiliza e toma ciência de que existiam formas de provar que o lesbocídio existia. Nessa época ainda não se usava o termo lesbocídio no Brasil e o tema ainda não era discutido, mas eu e Milena, especialmente Milena Cristina Carneiro Pérez, uma pesquisadora, na época começa a mobilizar para compreender quais são os outros lesbocídios que existiam no Brasil.
E aí, ao encontrar um volume muito grande de casos, Milena decide fazer a publicação do dossiê e me chama para construir com ela. Então, a gente publica no dia 7 de março de 2018, o primeiro dossiê sobre lesbocídio no Brasil, em que a gente analisa 126 casos de lésbicas assassinadas e suicidadas, frutos da lesbofobia no Brasil, ou seja, lesbocídios. A partir de então, a gente começa a mudar a pesquisa e organizar várias questões, e nós, hoje em dia, catalogamos os lesbocídios em 9 tipos, mostrando os motivos pelos quais as lésbicas normalmente são assassinadas. Nós estudamos cada um dos casos, nós fazemos coletas em tempo real e, atualmente, estamos em luta por justiça por Carol Campelo. Carol Campelo foi uma lésbica jovem, maranhense, nascida em Maranhãozinho, em Centro do Guilherme e assassinada em Maranhãozinho, uma cidade vizinha do interior, na qual ela trabalhava e vivia com a sua companheira. Ela era noiva. Carol foi assassinada de uma forma extremamente cruel, que as partes do seu rosto foi arrancada, seus olhos, sua orelha, parte do seu cabelo, seu pescoço foi quebrado, ela foi perseguida, ela foi sequestrada e torturada e jogada na rua. Carol foi vítima de lesbocídio e de racismo, Luana também, e nós entendemos que a luta pela Carol foi um marco muito importante, porque a partir da morte da Carol, as lésbicas conseguiram se mobilizar já com a bandeira do lesbocídio. A partir del asesinato violento de Luana Barbosa, lesbiana negra de 34 años en 2016 a manos de la policía, ¿caen ustedes en cuenta de las dimensiones de los crímenes contra lesbianas y analizan 126 casos para entender las razones de los mismos? ¿De qué manera el estudio se ha conectado con la acción política? Em discussão desde a morte da Luana, em torno do que hoje em dia a gente tem como o Levante Nacional contra o Lesbocídio, um grupo de mulheres, de mais de 100 mulheres, articuladas, mulheres lésbicas, em prol da justiça por Carol, justiça por Luana e por todas as outras. A partir da morte de Luana também nós começamos a mobilizar projetos de lei municipais, estaduais e nacionais, federais, para garantir a criminalização do lesbocídio enquanto uma tipificação do feminicídio no Brasil e um crime de ódio. Além disso, nós também acreditamos que é necessário que o dia 13 de abril seja considerado o Dia Nacional de Enfrentamento ao Lesbocídio e que todas as cidades e regiões assumam um compromisso político de dar visibilidade a esse dia para que os lesbocídios não sejam esquecidos. Dessa forma, o primeiro dossiê sobre o lesbocídio no Brasil foi publicado em 2018 e o segundo será publicado agora em 2024, ainda sem data definida, porque estamos no processo de finalização, mas será muito em breve, com casos dos anos recentes. E, basicamente, esse é o cenário da luta sobre lesbocídio no Brasil. Nós estamos, então, com o Levante Nacional contra o Lesbocídio, a luta eterna de justiça por Luana Barbosa, especialmente com a coletiva Luana Barbosa, que é uma coletiva de mulheres lésbicas e bissexuais negras que se formou em São Paulo, e com as produções sobre a pesquisa em torno da questão do lesbocídio. A partir del crimen de Luana, diversas organizaciones realizan un levante nacional contra el lesbocidio, proponiendo que el 13 de abril sea considerado el Día Nacional de Lucha contra el Lesbocidio. Movilizaron proyectos de leyes federales, municipales, estatales y nacionales exigiendo la criminalización del lesbocidio. Publicaron en 2018 el primer dossier sobre lesbocidios en Brasil y el segundo se publicará en 2024. Esperamos tenerlo pronto. Suana, si te parece, nos explicas en qué consisten las 9 razones que han catalogado por las que se comete lesbocidio? Sobre os tipos de lesbocídios, a gente, na pesquisa, decidiu tipificar, criar essas subcategorias, que são 9 tipos de lesbocídio, segundo a nossa compreensão, justamente para trazer mais
abertura e possibilidade, mais materialidade para esse debate, porque a gente percebeu, fazendo a pesquisa e lidando com os dados, com as fontes bibliográficas, comparando com as questões relativas aos estudos em diversos campos do saber e tanto da militância também, tanto feministas quanto LGBTQIA+, a gente entendeu que não existia um debate sobre isso, tampouco dentro dos chamados estudos lésbicos. Então, pareceu fazer sentido da materialidade, descrever como essas mortes acontecem, catalogar, explicar que uma é diferente da outra e mostrar as especificidades do que é morrer como lésbica fruto da lesbofobia, do lesbo-ódio, do preconceito como um crime de ódio. Então, os 9 tipos que nós identificamos são relativos especialmente ao tipo de vínculo entre vítima e assassino e o tipo de motivação das mortes. Para pensar esse tipo de divisão, nós analisamos casos concretos, casos que tivemos acesso, buscando nas notícias de jornais, revistas e nos veículos online de forma geral. Comparamos todos os dados que nós encontramos e construímos essas categorias. Então eu vou falar um pouco de cada uma delas bem brevemente para tentar explicar algumas diferenças. Nós percebemos que talvez o lesbocídio mais importante, o que faz mais mobilização e o que traz mais possibilidade de construir uma luta política em torno daquela morte são os chamados lesbocídios declarados. Isso é, quando o assassino deixa algum tipo de prova, seja por testemunhas, por vídeo, por carta, por escritos em geral, dizendo que o que motivou aquele assassinato foi o fato daquela mulher ser lésbica e dele ser contrário à existência lésbica ou daquela lésbica específica. Então, tanto da existência das lésbicas enquanto categoria, quanto daquela lésbica em específico. Então, muitas vezes o lesbocídio declarado aparece nos jornais ou nos relatos da polícia a confissão do assassino. Esse é o principal porque justamente ele impede que haja qualquer tipo de contestação acerca da vinculação da motivação e da consequência da lesbofobia se tornar algo letal. En esta primera clasificación, podríamos ubicar el ataque letal con explosivo que recibieron Pamela Covas, Roxana Mercedes Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Ríos en un hotel familiar en Barracas, al sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué podría configurar esta modalidad? El asesino había amenazado con anterioridad a las víctimas, había dejado constancia de su disgusto por compartir espacio habitacional con lesbianas. Manifestó su disgusto en general por la existencia lésbica y su ataque sería pues una forma de pedagogía del horror, un mensaje de que ser lesbiana se puede convertir en algo letal. ¿Cuál es la segunda clasificación? Dos lesbocídios mais comuns, que a gente chama de demonstrações de virilidades ultrajadas. Esse lesbocídio tem a ver com a motivação, e geralmente de um homem que se sente afetado na sua virilidade pela existência de uma lésbica. Geralmente está relacionado com casos afetivos sexuais, ou seja, uma mulher larga o marido para ficar com uma lésbica. E aí o ex-marido assassina ou a lésbica ou a mulher. Essa mulher, ela tanto pode, em algum momento da sua trajetória, ter se entendido como heterossexual, ter terminado a sua relação heterossexual e passar a se entender como lésbica, como ela pode passar a se entender como bissexual. E esses assassinatos geralmente são contra as lésbicas e não contra a ex-mulher. Mas há muitas variações e, por vezes, são as duas assassinadas. As demonstrações de virilidades ultrajadas também incluem outros tipos de virilidades ultrajadas, apesar desse ser o mais comum. Mas são situações em que uma lésbica que não faz parte do círculo social de um determinado homem existe de uma forma que afronta a virilidade dele. Basicamente seria essa a definição. El caso de Mónica Briones, a quien dedicamos la temporada 13 de este podcast,
se enmarcaría en esta tipología de virilidad ultrajada. La investigación realizada por Erika Montesinos, rescatando la historia y genealogía de Mónica Briones, la lleva a proponer que se hubiera tratado de un lesbocidio por encargo de un miembro del ejército, cuya esposa estaba con Mónica Briones. La virilidad ultrajada, extendiendo el brazo armado por encargo, acabou con la vida de Mônica. ¿Cuál es la tercera tipificação? A própria existência lésbica gera um ultraje, né, digamos assim, da virilidade. Então, todo lesbocídio pode ser entendido dessa forma, como uma demonstração de uma virilidade ultrajada. Mas a gente optou por colocar um tipo específico, como, né, que seria o tipo 2, com esse nome, porque os outros têm elementos que estão um pouco mais relacionados com a situação social de vínculo entre a lésbica e o assassino. Então, no tipo 3, por exemplo, a gente vai falar sobre os lesbocídios intrafamiliares, que são motivados por uma virilidade ultrajada dos assassinos, de que existe uma lésbica dentro da família dele, gerando um constrangimento social para aquela família, de alguma forma envergonhando o nome da família. Então, quando uma lésbica jovem se assume, quando uma lésbica, uma mulher que era bissexual ou que era uma lésbica feminilizada e não gerava grande desconforto social para a família, assume uma lésbica visível, que aqui no Brasil a gente chama lésbica caminhoneira, bofe, né, como esposa. Então, quando uma lésbica passa a ser uma fofoca, um problema, a existência, né, da lésbica na vida daquele homem passa a ser uma fofoca. Muitas vezes é um pai, ou um filho, ou um irmão que não aceita as pessoas ficarem falando que a filha dele é lésbica, que a mãe dele é lésbica. Então, esses intrafamiliares muitas vezes são motivados por situações em que esses homens se sentem desconfortados, inconformados. A questão do inconformismo é bem presente com a existência da lésbica dentro da família dele, que vai destruir o nome da família. Algumas vezes também esses intrafamiliares acontecem como uma forma de encobrir estupros corretivos e pedofilia. Tinha já, assim, né, todas aquelas inclinações ou evidências de que possivelmente seria lésbica quando adulta. Ela sofre um estupro corretivo de um tio, de um irmão, de um, sei lá, né, de alguém da família. E na tentativa de encobrir esse estupro corretivo, o estuprador assassina essa menina. Esta tercera modalidad de virilidad indignada por miembros de la familia que consideran la lesbiana una mancha en el apellido familiar, se encontraría el asesinato de Natalia Gaitán, conocida como Pepa, quien fue asesinada en Córdoba, Argentina, el 6 de marzo de 2010 a los 27 años. Pepa se involucró sentimentalmente con una joven de 16 años, lo que desató la ira de los padres del adolescente, Silvia y Daniel Torres, su padrastro. Tras abandonar su hogar, la joven se fue a vivir con Pepa. La ira de los padres del adolescente culminó en un acto violento por el cual el padrastro de la joven, Daniel Torres, disparó a quemarropa a Pepa con una escopeta. Este crimen, motivado por la orientación sexual de Pepa, desencadenó una lucha por la justicia liderada por su madre, Graciela Vázquez, convirtiéndose el caso en un símbolo de la lucha contra la discriminación, la violencia hacia las lesbianas y el pedido de reconocimiento como un acto de lesbocidio. A gente tem um tipo 4, que é um tipo genérico, que são assassinos conhecidos da vítima, que são homens variados que atravessam a vida da lésbica e que de alguma forma participam do convívio dela. Então, por exemplo, colegas de infância, vizinhos, colegas de trabalho, amigos íntimos e outros homens que também assassinam ela, geralmente por motivos de se sentirem ofendidos com o trânsito dela, com compartilhar o mesmo espaço que ela. Por exemplo, um vizinho que acha ofensivo ter uma lésbica na vizinhança e aí começa a implicar com o cachorro dela, música alta e assim por diante, e em algum momento ele comete o assassinato.
Esses casos são bem comuns e eles são uma demonstração muito enfática da lesbofobia, do lesbódio e de como a desvalorização da existência lésbica é uma marca da nossa sociedade. La tipología cuarta, propuesta por Soane, caracterizada por un nexo de la víctima con el asesino, que se siente ofendido por compartir espacios con una lesbiana que podría ser el amigo, que se siente en su virilidad ofendida por el rechazo a una relación sexoafectiva. La encontramos en el asesinato de Susana Sangüesa, de 22 años, en la Quinta Región de Chile. El 28 de febrero de 2017 fue la última vez que se vio con vida a Susana tras salir de su casa a una óptica ubicada en la ciudad de San Felipe. Días después fue encontrada en una oficina del archivo municipal de esta ciudad envuelta en bolsas de plástico. La policía detuvo a Cristian Muñoz, amigo de Susana, con quien habría entrado a las oficinas del archivo municipal de la ciudad. Según el testimonio del detenido, la víctima habría sufrido un cuadro de hipoglicemia ante el cual no supo socorrerla. Cayó por la escalera y al constatar que no respiraba se asustó y decidió envolverla en bolsas de basura, atándole un doble nudo. Tomaría las pertenencias de la víctima y se iría del lugar sin pedir auxilio ni dar aviso de que Susana se encontraba en el lugar. También aseguró que no la golpeó ni la asfixió. No obstante, el Tribunal Oral en lo Penal de San Felipe lo dejó en libertad, fallo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ante el fallo de la Corte, tanto la familia como agrupaciones lesbofeministas plantean que en ambas instancias judiciales no se consideró la orientación sexual de Susana, ni que el mismo imputado reconociera haber estado en el lugar de los hechos, ni que el servicio médico legal concluyó que Susana murió por asfixia, ni que según la familia de la víctima, Cristian Muñoz molestaba a Susana para que tuvieran una relación, pero a la joven no le gustaban los hombres, por lo cual lo rechazaba permanentemente. Con todos estos elementos, ¿por qué el imputado salió libre? No hay duda de que los pactos masculinos actúan para justificar actos violentos contra las mujeres y en particular contra lesbianas. Mujeres que no estarían a la disponibilidad masculina tienen su correlato en la virilidad ofendida por la existencia lésbica, que en una sociedad tremendamente jerárquica y patriarcal tiene efectos letales. Sin embargo, las lesbianas, aun cuando saben que la sola existencia las pone en situación de vulnerabilidad, salen a la calle a exigir justicia y levantan la voz advirtiendo que esas acciones fascistas no lograrán someterlas. En este capítulo hemos analizado 4 de las 9 tipologías de los lesbocidios propuestos por las investigadoras Soane Soares y Milena Cristina Carneiro Pérez de la Universidad Estatal de Campinas. En el próximo capítulo estaremos analizando las otras 5 tipologías propuestas por dichas investigadoras. No se lo pierdan. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Sigue las redes de las tortillas sin fecha de caducidad en Facebook, Spotify y YouTube. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para recibir todas las novedades.